Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal São Paulo sobre trilhos. Dessa vez, eu vou querer fazer um vídeo bem diferente, um pouco diferente, né? Mas a mesma pegada de informações. E hoje a gente vai falar sobre o processo de remodelação das linhas B e C da CPTM. Esse vídeo ele é baseado em um artigo publicado pelo Homero Gottberg Fagundes, certo? Ele é funcionário da CPTM hoje, não sei se é aposentado ou não, mas ele fez um trabalho muito bacana e eu quero fazer um vídeo baseado no artigo que ele fez. Eu acho que ele possui informações relevantes sobre a formatação da linha B e C ali no período FEPASA e que pode trazer aí um conhecimento para quem não conhece muito bem qual é a história da linha 8 e 9, né? Enfim, é claro que a história é bem longa, mas a gente vai contar apenas um fragmento que eu acho que é um fragmento interessante, que é o momento que ela começou a se tornar assim um trem a nível metropolitano, certo? Vamos começar então com uma pequena historinha, né? As linhas B e C da CPTM, né, na época da FEPASA, as linhas Oeste e Sul, agora como CPTM, linhas 8 e 9, elas foram geridas pela FEPASA até o início dos anos 90, né, ali até 1995, ainda era gerenciado pela FEPASA, a partir de 96 assumiu a CPTM, certo? E essas linhas elas têm uma característica muito interessante, que foi o grande processo de remodelação que elas tiveram ao longo dos anos, né? Essas linhas antigamente eram linhas que foram administradas pela Estrada de Ferro Sorocabana, eram linhas de bitola métrica, os trens eles eram formatados para um outro tipo de serviço, que não fosse esse serviço assim de massa, né? Então a FEPASA, assim que ela assumiu as linhas da Sorocabana, um tempo depois teve-se a ideia de remodelar todas essas linhas, e essa grande remodelação de linhas que a FEPASA iniciou tem o seu ápice ali no período CPTM, onde você observa que as linhas 8 e 9, em geral, são as linhas com a melhor avaliação entre as linhas da CPTM. Então a gente vai entender um pouco como aconteceu esse processo e que lições nós podemos talvez aprender ou ver dessa história toda. No final dos anos 60, os governos das esferas municipal, estadual e federal viram a necessidade de melhorar o transporte de massa em São Paulo, principalmente os trens de subúrbio, né? Na época, os trens eles tinham aquela fama de serem trens de subúrbio, que tinham as características de terem altos intervalos, trens super lotados, aí vinha aquelas histórias de surfista ferroviário, de pingente, enfim, de acidentes, que era muito comum naquela época, certo? Os trens de subúrbio, né, eles antigamente, como eu já bem disse, eles eram operados pela Sorocabana, que diríamos não tinha ali uma certa qualidade com o nível de serviço, certo? Quando da criação da FEPASA, em 1971, que uniu as 5 principais ferrovias do estado, que eram justamente a Sorocabana, a Paulista, a Mogiana, a Araraquara e a São Paulo Minas. Quando houve essa união administrativa, né, a FEPASA conseguiu, de certa forma, financiar a melhoria dos trens de subúrbio. Claro que na FEPASA que as pessoas conhecem, né, era uma FEPASA muito mais focada na carga. Aliás, a carga, o transporte de carga, era a principal fonte de receita da FEPASA. Mas ela focou bastante seus esforços assim nos anos 70 para justamente modernizar essa estrutura do trem de subúrbio que estava muito precária. Para que essa modernização ocorresse, ela contratou o consórcio Engevix Sofrail para poder realizar todas as mudanças necessárias, né? No ano de 1973, foi apresentado o plano de remodelação dos subúrbios, né? E a implantação se iniciou justamente no ano seguinte, em 1974. Então olha o que a gente tem aqui. FEPASA nasce no final de 71. Em 73
surge o plano e em 74 começa a implantação desse plano. 1974 foi justamente o ano em que o metrô de São Paulo começava a abrir a sua primeira linha norte-sul, certo? E você já vinha ali tendo uma onda de modernização do sistema, certo? Que era muito importante. E onda essa que, quem sabe, poderia até inspirar as outras empresas, a Santos Jundiaí ou a Central, né? Que, apesar de serem, na época, a Rede Ferroviária Federal barra CBTU, elas tinham uma administração diferente, se eu não me engano. A administração do trecho central do Brasil tinha sede no Rio de Janeiro, né? Enquanto a Santos Jundiaí era realmente paulista da gema, né? Só posso dizer paulista da gema, acho que o termo é até errado, mas não tem problema não, era paulista mesmo, né? Enfim, o metrô de São Paulo ele foi idealizado pelo município, mas pouco tempo depois foi repassado para a gestão do estado de São Paulo. No dia 25 de janeiro de 79, aniversário da cidade de São Paulo, a FEPASA entrega o seu primeiro trecho remodelado, né? Na época o governador era o Paulo Egídio Martins. E o trecho, para quem pensa que a linha 8 ela foi entregue Júlio Prestes e Itapevi, não, ela foi entregue em etapas. A primeira etapa foi entre Júlio Prestes e Carapicuíba. Para ser mais exato, estação de Santa Terezinha. Então, foram entregues ali um trecho em bitola larga, certo? Mista, porque você ainda tinha a bitola métrica ali. Foram entregues trens novos, os trens franceses, certo? Além da reconstrução de várias das estações que estavam ali. Aliás, boa parte das estações, a gente pega como exemplo aqui hoje, Estação Lapa, Estação Imperatriz Leopoldina, Presidente Altino, Osasco, enfim. Essas estações com características mais antigas que vocês podem observar na própria arquitetura delas, elas foram estações construídas justamente nessa fase, que é a fase de remodelação do serviço de subúrbio, que passou a se chamar trem metropolitano. Consequentemente, com essas melhorias, os passageiros sentiram um aumento ali, melhorou o serviço, vamos usar mais agora, né? Antes da remodelação, esse trem de subúrbio ele transportava cerca de 24,6 milhões de passageiros por ano, isso no ano de 1978. Naquela época, a gente basicamente só tinha os trens Toshiba, né? Que eram aqueles trens de bitola métrica, que rodavam no máximo, estourando em uma situação muito crítica com 9 carros, né? E é isso porque eram trens que tinham unidades múltiplas em 3 carros, então já vê que a situação era bem complicada. Após as reformas, o movimento das linhas, né, particularmente da linha oeste, linha 8, aumentou em 77%. Depois eu vou até mostrar a tabelinha para vocês darem uma olhada, para ver como aumentou essa demanda. Como os esforços trouxeram bons resultados, a ideia é que se mantivesse o cronograma ao longo dos anos 80, para que a FEPASA pudesse realizar toda a modernização da sua malha, e como eu também mencionei, que esses investimentos feitos pelo governo do estado estimulassem a Rede Ferroviária Federal também realizar o aporte às suas linhas, que na época, né, basicamente, a maioria dos trens que são da Santos Jundiaí ou da Central do Brasil foram trens que foram comprados ou pela Santos Jundiaí ou pela Central do Brasil. No caso ali eu falo do Série 200, Série 100, 200, Série 400 na Central e o Série 1100, né, o 101 ali na Santos Jundiaí. Só depois que a rede foi comprar ali os trens, os 401, 431, que é o 1400 e o 1600 respectivamente, ok? Eu vou pegar aqui a minha tabelinha, só para vocês darem uma olhada aqui em como essa demanda aumentou, que legal, ó. Em 77 a demanda era de 30 milhões por ano, certo? Em 78 diminuiu 20%, foi para 24 milhões, então você via que tinha uma oscilação muito forte. A partir de 79 aumentou 77%, né? Ou seja, foi para 43 milhões de passageiros, e os anos foram passando e foi aumentando, ó, 56 milhões, 57 milhões, e se estabilizou mais ou menos aqui em 82, onde teve ali um delta negativo de menos 2,34%, ok? Vamos voltar aqui para o nosso roteiro. No ano de 1979, né,
a FEPAS inaugurava, enquanto a FEPAS inaugurava a linha Oeste, né, o metrô estava começando a financiar as obras da linha Leste-Oeste do metrô, certo? Também no que tem uma série de discussões em relação à linha Leste-Oeste. A ideia original era você transformar o leito da Central do Brasil em metrô, só que a rede ferroviária não aceitou essa proposta, e aí o metrô construiu uma linha paralela, certo? E nesse período, comecinho dos anos 1980, nós temos um fenômeno muito complicado economicamente, que foi o segundo choque do petróleo. Né? O segundo choque do petróleo pegou todo mundo assim de jeito. Né? Isso, de certa forma, incentivou com que os modais elétricos tivessem assim uma ascensão muito acentuada. Né? Inclusive foi nesse período onde surgiu todo aquele plano de remodelação da FEPAS, o acho que é PFMR, né? Enfim, plano de modernização da FEPAS, enfim, é uma coisa assim, não vou lembrar o nome exatamente, mas era aquele plano de retificação que criou o corredor Mairinque-Santos, melhor dizendo, Campinas-Santos, como a gente conhece hoje, como corredor de exportação, que pretendia eletrificar toda aquela região, só que acabou miando ali por conta de corrupção e um monte de coisa ali, né? Enfim, voltando ao nosso trem metropolitano, infelizmente, naquele período, os investimentos não estavam sendo fáceis de ser solicitados, né? Contrair investimentos estava sendo difícil, até porque a comunidade financeira internacional estava solicitando o pagamento por parte do governo do estado das dívidas que estavam sendo contraídas, né? Aquele período era um período de transição, né? A famosa transição democrática. A gente estava no governo do general Figueiredo, ali em 79, né? E depois, acho que ali da década de 80 mesmo, né? Passado o governo Figueiredo, entra o primeiro civil e tudo mais. Eventos econômicos e políticos se refletiram de forma contraditória no investimento ao transporte público, ou seja, o investimento do transporte caiu, né? Ao mesmo tempo que era importante melhorar a vida das pessoas e amortecer essa insatisfação política desse período de transição, né? E também aliado à questão do choque do petróleo que incentivava o transporte elétrico, você tinha uma pressão muito forte por parte das empresas públicas para que elas começassem a gerar superávit. O que é superávit? Superávit é lucro, né? Se você tem o déficit, que é o prejuízo, o superávit é o lucro da empresa estatal, né? E esse lucro seria justamente utilizado para poder bancar as dívidas, né? Para você conseguir, e claro, se você bancasse as dívidas externas, o investimento na melhoria iria diminuir consequentemente, né? Nesse período, então, que as coisas começaram a ficar, assim, mais complicadas. O freio foi acionado, por assim dizer. E a diretoria da FEPASA teve que tomar uma decisão, que foi abrir mão do seu cronograma inicial, certo? Na época, ela previa toda a transformação da linha tronco e variante, né? Que no caso era Oeste e Sul, em trem metropolitano, né? E essa modernização, como já mencionamos, ela teria como função apagar a estigma do trem de subúrbio. Era uma coisa feia na época. Então, apagando essa estigma ruim, você poderia ali trazer melhor qualidade. Nos anos 80, 1982, né? Fim do governo do nosso querido governador Paulo Maluf, ele finalizou a entrega da linha Oeste até Itapevi e conseguiu também entregar a modernização da linha Sul até a estação de Pinheiros, certo? As primeiras eleições diretas para governador podem ter sido motivos que incentivaram a modernização e a abertura desses novos trechos. Então a gente percebe que sim, desde aquela época a política determinava a celeridade nas obras de transporte público, porque você conseguia agradar uma grande parte da população que consequentemente votava em você ou no seu candidato. A demanda de passageiros subiu para 56 milhões de passageiros por ano. Conforme a linha Oeste se consolidava, né, ao longo dos anos 80 ela foi recebendo ali as demais melhorias que precisavam ser implantadas, né? Como eu disse, as estações totalmente modernizadas, o trecho Itapevi Amador Bueno também, no caso, reformado. Ele não foi remodelado totalmente,
Mas eu poderia dizer, foi construída as estações ali de Santa Rita, que não existia, Simen Rita foi refeita, Ambuitá foi refeita e Amador Bueno foi refeita, né? Na época eram estações assim que conseguiam servir de forma mínima as pessoas daquela região, mas que não tinham as mesmas características, o mesmo porte das estações do trem metropolitano. Na época ainda rodavam os trens Toshiba, ali ainda era bitola métrica, inclusive os trens iam até após Amador Bueno naquele período. Certo? Enquanto isso, né, a linha Sul, recém-reformada, apresentava resultados muito baixos, resultados muito aquém do que a gente poderia esperar pro trem do subúrbio. Naquele período, vale lembrar, os trens de subúrbio da linha Sul, eles iam de Osasco até Pinheiros, né? Você tinha um planejamento de uma futura integração na linha Sul na estação de Pinheiros, né, com a linha 4 amarela, que ainda estava em planejamento na época. Só que a demanda local da linha Sul era muito baixa e haviam poucas linhas de ônibus integradas, o que fazia com que aquele ramal, né, ficasse assim, xoxo, para quem iria lá, né? Era meio complicado. Em 1983, começa a assumir o governador Franco Montoro, e na sua gestão, o trem metropolitano chegou até a estação do Largo 13. A estação do Largo 13 de Maio é a atual estação de Santo Amaro. Só que nessa expansão um fenômeno muito curioso aconteceu. As 7 estações intermediárias que foram planejadas entre Pinheiros e Santo Amaro, né, elas não foram construídas. Então você tinha uma super expressão. Você chegava em Pinheiros e ia direto até Santo Amaro, né, porque não havia ali uma verba, né, não compensava construir ali as estações intermediárias naquele período, certo? Essa lacuna posteriormente ela foi suprida pelo plano de dinamização da linha Sul, né, ou da linha C, que foi o plano da CPTM que construiu as paradas intermediárias na linha 9. Você percebe que as estações do meio ali, após Pinheiros, são estações com uma arquitetura mais moderna, mais arrojada, porque foram justamente construídas pela CPTM e não pela FEPASA, né? A região hoje abriga diversos edifícios comerciais, né? E na questão ali da Zona Sul, da expansão até a Santo Amaro, né? Ela se deve justamente pela região ali de Santo Amaro ser uma região muito movimentada, você ter diríamos, um encontro do fluxo de pessoas ali daquela região, que antigamente tinha um índice de habitantes ali na casa de 500 mil habitantes na região da Zona Sul, ali na Santo Amaro, Capela do Socorro. E esse índice foi para 2,4, né? Isso entre a década de 70 e a década de 90. Então, de certa forma, você levou a estação para mais longe para poder justamente concentrar o grosso da demanda, né? E depois da CPTM, né, tratou de construir as estações intermediárias, né? Você tem ali Hebraca Rebouças, Cidade Jardim, Vila Olímpia, Morumbi, Grande Julieta, João Dias, que na época foi planejada, mas a CPTM não construiu, hoje está em construção. Então o processo de dinamização acontece até hoje, se você parar para pensar, né? Então todo esse processo é muito importante, certo? E, pelo menos no período do FEPASA, a gestão focou seus esforços em justamente dar ênfase na construção do trecho prioritário Pinheiros até Santo Amaro para captar o máximo de demanda possível para que no futuro a gente pudesse, né, fosse possível viabilizar as obras das estações intermediárias. Em 1987, a FEPASA inaugurou a sua última estação, que foi a estação de Jurubatuba. E a partir desse momento a linha Sul ela tinha ganhado a sua... até então, na época, a sua estrutura mais assim principal, se eu posso dizer dessa forma, né? Claro que depois dessa etapa até Jurubatuba foram construídas outras estações como Interlagos, Grajaú e Varginha, que eram parte daquela antiga extensão operacional da linha C. Essas estações elas foram construídas ali na década de 90, certo? Eram paradas de madeira,
tinha uma entrada gratuita e era em linha singela. No máximo você tinha ali algum desvio nas estações, né? Então você tinha esses desvios também ali que auxiliavam, mas a linha ali era totalmente assim diferente do que ela é hoje, já modernizada, reestruturada, certo? E com essa adição da estação Terminal Jurubatuba, o aumento do número de passageiros cresceu, né? Tanto que em 91 o trem metropolitano registrou 112 milhões de passageiros ano as duas linhas, ou seja, você via uma tendência de crescimento da linha Sul, certo? Esse valor, desse valor, 13 milhões eram provenientes da linha Sul, enquanto o restante era proveniente justamente da linha Oeste. Então você via que a linha Sul estava crescendo. Se você pegar dados, inclusive da pesquisa que deu origem ao metrô de São Paulo, você tem uma noção de qual era o carregamento da linha Sul antes da remodelação da FEPASA. Você ainda tinha as estações paradoras naquele formato mais antigo. Era uma coisa muito pequena, realmente era irrisório praticamente. E com as estações já modernizadas, houve ali um aumento dessa demanda. Tanto que a CPTM ela viu na época, quando ela assumiu a linha, que era um trecho que poderia ser dinamizado, e antes o trecho que transportava pouquíssimas pessoas, hoje transporta ali, né? Se fosse contar assim pandemia, a gente estava chegando quase a 500 mil, 600 mil, então é uma demanda muito forte, né? E enquanto, por exemplo, a FEPASA transportava ali os seus 112 milhões por ano, o metrô de São Paulo transportava 694 milhões, o que representava praticamente 2 milhões por dia, né? Então, a gente já consegue ver a diferença, né? Que tem, né? E pensar, se você mesmo for ver a tabela do que nós tínhamos ali na época, era uma coisa que era completamente diferente, era completamente distinta, né? Antigamente eram 30 milhões por ano e de repente em 91 parou ali em 112 milhões. Então o acréscimo ali, desde quando foi aberta a modernização da FEPASA ali em 79, o acréscimo foi o mais alto já registrado, né? Que foi de 257% de aumento. No caso, 157%, já que a base 100% é a base em 79, né? Quando a linha Oeste começou a ser reformada. A partir do ano de 1994, creio que quando o autor ele colocou isso no artigo dele, ele talvez esteja se referindo a questões administrativas internas da CPTM. Naquela época, em 94, a CPTM não tinha assumido as linhas da FEPASA, mas, para ser mais honesto, em 96, que foi quando ela realmente assumiu, ela tinha um objetivo que era justamente tornar essa linha C, né, a linha Sul, uma linha mais atraente. Ela tinha um potencial enorme porque ela passava de uma região de São Paulo, que era uma região nobre, era uma região cheia de prédios comerciais, tendência que se acentuou ainda mais com a inauguração das estações paradoras da linha 9. E a CPTM ela teve um foco inicial muito forte nisso, né? Nisso e depois no Expresso Leste, mas o Expresso Leste é história para outro vídeo. E no final das contas, o que se tinha em mente com a linha Celeste, a linha C, a linha 9 Esmeralda, era converter essa linha em metrô. Se nós tínhamos ali a linha. O metrô tinha planejado ali as linhas 1, 2, 3, 4, 5, a 6 e a 7, que seria justamente essa linha 9 Esmeralda. Ela seria chamada de linha 7 Celeste, certo? E seria operada pelo metrô, o que de certa forma faz sentido, até mesmo pela inserção geográfica da linha, que ela basicamente pega São Paulo inteiramente e um pouquinho fora ali em Osasco, com as estações do Presidente Altínio e Osasco. Então, era uma tendência que se tinha. Além disso, né, era vantajoso transformar a linha C Celeste em 7 Celeste do metrô,
por conta das integrações que você teria com a linha 4 amarela em Pinheiros e com a linha 5 lilás em Santo Amaro. Então, você tem essas vantagens técnicas, né, que fariam desse sistema uma coisa mais integrada, mais unificada, né? Inclusive a linha 5 que foi planejada pela FEPASA, depois foi construída pela CPTM. E que hoje, por sinal, toda essa epopeia do sistema Oeste-Sul, de trens e metrôs, né? No caso a gente fala ali de linha 8 Diamante, 9 Esmeralda, 4 Amarela e 5 Lilás, hoje todo esse conglomerado está sob controle de uma única empresa, que é a CCR, né? Então, você vê que o tempo vai passando e as coisas vão evoluindo e esse conjunto de linhas é uma coisa que é difícil de você desassociar. É uma coisa que ela sempre fica assim integrada, unificada, né? E é isso aí. Essa é a história aí da modernização das linhas Oeste e Sul, linhas B e C, linhas 8 e 9, que trouxeram ali milhares de novos passageiros. É uma prova de que se você fizer um investimento bem feito, você consegue dinamizar as linhas, né? Na tabela que eu mostrei, não chega a mostrar os dados depois que a CPTM assumiu as linhas ali em 96, mas eu tenho dados do histórico de demanda das linhas e dá para ver que houve um acréscimo consistente. E agora com as novas estações de Mendes e Varginha, realmente finalizando o trabalho ali de remodelação, né? Depois de você bota ali 40 anos praticamente, né? A CPTM conclui toda a remodelação das linhas, né? Começou ali, iniciou ali em 79, né? De fato, entregue em 79 a primeira etapa. Aí 89, 99, 2009, 19. Agora a última estação vai ser entregue talvez em 2022, 2023, que é Varginha. Então, são 40 e tantos anos aí de obras, de investimentos. E isso mostra que é um processo gradual, certo? Não é uma coisa que é rápida. Você pensa, 40 anos para transformar o trem de subúrbio em um quase metrô de superfície, uma coisa fantástica. Então é isso aí, gostou do vídeo? Peço que você deixe o seu like. Se você quiser ajudar ainda mais, você pode ajudar se inscrevendo aqui nesse canal. E é isso aí, certo? Dúvidas, sugestões, comentários, por favor, deixem no campo abaixo. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.